Que presença de Deus aqui nesse lugar, né? Estou impactado. Que bênção. Glória a Deus. Sente a presença de Deus desde o início, né? Glória a Deus, glória a Deus. Louvor aqui, o Tiago levou a gente, né? Conduziu a gente a uma atmosfera de adoração que, meu Deus, sensacional. Que presença de Deus. Estou impactado até agora. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção. Tiago, que Deus te abençoe, tá? Cada vez mais, continue te usando poderosamente para onde quer que você for, em nome de Jesus. Amém, gente? Bem, me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui, esse privilégio de trazer a palavra. Eu amo a obra de Deus, é algo que me motiva, me inspira, me faz estar ainda mais apaixonado por Jesus. Uma bênção. Eu sou o Leonardo, né, Léo, para aqueles que não me conhecem. Sou da Rede Vermelha, eu e minha esposa, né, somos discipulados pela pastora Nádia, né, para quem não conhece também, minha esposa é a Ilana, tenho uma filhinha, uma princesinha de 1 ano e 2 meses, coisa mais linda desse mundo. Estou tendo o privilégio, né, de ser pai, aprender essa missão tão maravilhosa, que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Aqui eu vejo que pessoas são muito mais experientes do que eu, né? Tem até vovôs e vovós aqui, de repente até alguém que já é bisavô ou bisavó? Ali, temos, tá vendo? Bisavô. Gente, pessoas que podem me dar muita aula aqui, né? E eu estou tendo esse gostinho, estou começando a desfrutar dessa maravilha do que é ser pai. É a coisa mais maravilhosa desse mundo. Mas hoje eu vou falar aqui com vocês e que essa mensagem venha impactar o seu coração, assim como impactou o meu. Eu peço a Deus que seja uma bênção na sua vida. Eu vou falar sobre 2 milagres, um texto aqui de Lucas, capítulo 8. Vou falar sobre 2 milagres, mas eu queria pedir que você foque a sua atenção não nesses milagres, mas a forma com que eles acontecem. A forma. Será que você consegue fazer isso? Vamos abrir a nossa Bíblia e abra a sua Bíblia, Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vou ler um texto bem conhecido até. Lucas, capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 40. Vou ler do 40 ao 47. Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 47. Vou ler. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Amém, gente? Senhor, eis aí a tua palavra, eis aí o teu povo. Fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido, né? E às vezes a gente tem dificuldade de ler textos muito conhecidos assim. É ou não é verdade? Textos muito conhecidos, já foram muito lidos, já foram muito comentados, simplesmente porque a nossa visão acerca daquele texto ela já tem, parece que, filtros para que possamos enxergar percepções que já nos foram apresentadas acerca daquele texto.
Então a gente já tem concepções formadas a respeito de determinados textos muito conhecidos e, por final, a gente acaba desprezando tais textos. Não é verdade? Se eu disser aqui para você que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Se eu disser para você que a filha de Jairo, ela morreu e depois ressuscitou, eu não estou te contando nenhuma novidade. Né? É uma história muito conhecida. Eu não estou dando spoiler, talvez, de um filme. Eu não estou tirando a graça da história. Porque, afinal de contas, a gente já sabe o desfecho dessa história. Mas eu quero te chamar a atenção para a forma com que isso acontece. Porque a forma com que esses milagres acontecem revelam um amor extraordinário de Deus. E por isso que o título dessa mensagem é O Extraordinário Amor de Deus. Bem, e aí eu vou, acerca desse texto, vou fazer alguns apontamentos para que a gente possa entender a forma com que esses milagres aconteceram. E aí chegou a minha discipuladora. Bem, o primeiro versículo que eu destaco aqui é logo o primeiro que nós lemos, lá de Lucas 8, é o versículo 40. O que diz aqui? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Óbvio, né? Jesus já era o quê? Um homem muito famoso daquela época, muito conhecido. Afinal, ele realizava milagres, ele curava pessoas, ele fazia muitas coisas. Sua fama percorria cidades, percorria as multidões, as pessoas o acompanhavam, as pessoas o seguiam, as pessoas iam para assistir Jesus pregar. Então ele já era muito famoso. Então quando ele fala aqui que todos o esperavam, já tinha aquela expectativa, sabe? Jesus vai vir, Jesus vai passar. Então eles já estavam ali aglomerados, digamos assim, né? Esse termo está muito famoso ultimamente. As pessoas estavam ali, na expectativa de Jesus. Ele ia passar ali, aquele que curava, aquele que transformava a vida, e ainda hoje ele é muito famoso. É o homem mais famoso da história, né? Que é aquele que cura, ainda hoje, aquele que transforma, aquele que opera milagres. Então, é algo que é meio que óbvio, né? A gente percebe aqui nesse texto. E aí, de repente, o enfoque deixa de ser a multidão, deixa de ser Jesus, e Lucas, nessa narrativa aqui, passa a enfocar num homem. Lucas vai dizer, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga. Ninguém perguntou o que ele era. O que acrescenta essa informação aqui para nós? Ele era dirigente da sinagoga. Em algumas versões fala o chefe da sinagoga, e outras ainda vão falar era o príncipe da sinagoga. Eu até gosto dessa versão. Ele era o príncipe da sinagoga. O que isso acrescenta? Para mim, particularmente, não acrescenta nada. Até porque existe um abismo quando a gente vai comparar com o que vem a seguir. Jairo, dirigente da sinagoga. Mulher, fluxo de sangue. Um tem nome, a outra, o nome dela não é citado. Um tem status, um é conhecido, enquanto a outra é uma doente, não tem nada. Um é rico e a outra, Lucas faz questão de dizer que ela havia gastado tudo que ela tinha, gastou todo o seu dinheiro, estava falida, gastou com talvez remédios, com médicos, enfim, gastou tudo que ela tinha. Olha o contraste. Um chega pela frente, vai ali, para, se prostra na frente de Jesus, vai na minha casa. A outra, cheia de medo, tem que ir por trás, ela concebe dentro dela, se eu apenas tocar na orla de suas vestes. Olha, você consegue perceber esse contraste, essa diferença? Porque na cabeça daquela mulher, essa é a única coisa que ela podia fazer. Tocar na orla de suas vestes. Era a única coisa, não adianta. Mas veja, Jesus está chegando, a multidão está eufórica. Só que a Bíblia vai dizer que Jairo tem um acesso diferente. Ali naquela situação, naquele contexto, Jairo tem um acesso diferente, porque, veja, é uma multidão ali aglomerada, uma multidão reunida, eufórica, da expectativa de Jesus chegar, e Jesus chega, mas Jairo tem um acesso diferenciado, porque Jairo se prostra ali aos pés de como ele poderia fazer isso com uma multidão.
ali aglomerando, né? Mais para frente vai dizer que a multidão apertava ali, comprimia Jesus. Como que ele consegue se prostrar? Como que ele consegue, talvez ali, dirigir aquelas palavras para Jesus? Vai na minha casa. O Jairo, ele tinha um acesso diferenciado, um acesso diferente de toda aquela multidão. Sabe o que eu imagino que deve ter acontecido ali? Jairo chegando, e aí a multidão olhou assim, abre, ei, abre, Jairo está vindo aí. É o Jairo. Acesso diferente. Imagino, né? Jairo, abre espaço. O dirigente da sinagoga, o chefe da sinagoga, ou o príncipe da sinagoga, como algumas versões dizem. O fato é que isso existe até hoje, né? Não sei se você percebe, mas muitas pessoas têm acesso diferenciado. Não, fulano de tal, abre, tem mais seguidores. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, tem aqueles prefixos de nome, DR, PR, enfim. Não, fulano de tal, abre. A gente acha até que pessoas possuem orações mais ouvidas, né, por Deus. A gente acaba terceirizando, não, ora por mim, porque afinal a sua oração vai chegar, né, Deus vai ouvir. A gente tende a terceirizar a oração. A gente acha de verdade que pessoas têm mais acesso a Deus do que nós, têm mais acesso a Jesus do que nós. E a gente acaba achando que, nessa situação aqui, que Deus também tem acepção de pessoas, que Deus talvez tem um amor que precisa de lógica, que precisa de reciprocidade. E eu fiquei analisando por um momento, imaginando Jairo ter acesso diferenciado, né? Isso já me incomodou, poxa. Mas o que me incomodou nesse texto foi que ele chega para Jesus, mestre, vamos lá na minha casa. E Jesus, vamos. Eu fiquei imaginando, será que Jesus era igual a gente? Igual o que a gente vê hoje na nossa sociedade? Será que Jesus prioriza as pessoas que têm status? Será que Jesus também tinha um tratamento diferenciado? Afinal, ele estava indo para a casa do rico, né? Bacana, né? Ir para a casa de gente rica, legal, muito bacana. Quem não gosta? É muito bacana, né? Chegar lá, eu disfarço até, né? A Ilana, ela não disfarça não, fica olhando. Esse cômodo aqui é a nossa casa inteira. Gente, bacana. Agora, vamos lá na casa daquela, fica lá na comunidade. Aí já, não sei. A gente é assim, é a natureza do homem. Temos essa tendência. Mas o que me preocupa aqui é Jesus. Será que Jesus tem esse pensamento? Será que Jesus, ele prioriza certas pessoas? Isso, eu confesso que quando eu li essa parte, isso me incomodou, de certa forma, fiquei com a pulga atrás da orelha. Não é possível, gente. Mas Deus me revelou logo algo nesse texto que eu vou compartilhar com você. Eu percebi que não foi Jesus que parou para Jairo. Foi a multidão que fez Jesus parar para Jairo. A multidão já tinha aquele olhar. Jairo pode. Jairo é o dirigente da sinagoga, príncipe. Abre para ele. E aquela multidão tinha o controle daquela situação. A multidão tinha o controle daquele cenário. E aí, abre. Por quê? Para a multidão, Jairo pode mais, né? Por isso que Lucas enfatiza. Ele é o príncipe da sinagoga. Olha, tá vendo? A gente vai entender os detalhes do texto. Lucas teve esse cuidado. E aí, realmente, essa informação foi relevante. Agora, mediante essa postura de Jairo, mediante essa postura do povo, que dá direito, tem uma mulher. Aparece uma mulher nesse contexto aí. A mulher que Lucas não conta o nome. Aliás, a Bíblia inteira a gente não vai encontrar o nome dessa mulher. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar o nome dessa mulher. Você só vai encontrar que ela tinha essa doença, um fluxo de sangue, ele fala também que ela era falida, não tinha nada, gastou tudo que ela tinha. E ela tinha essa doença, um fluxo de sangue. E eu confesso que eu não sabia o que era isso, fluxo de sangue. Eu
né? Hoje, é óbvio, eu sei, sou casado, vai fazer 14 anos, sei bem o que é isso, mas eu comecei a pregar na igreja com 14 anos, eu não sabia o que era isso, e Deus até me livrou de pagar mico, né? De falar uma besteira, né? Eu não sabia o que era isso. Hoje eu sei bem. Aliás, eu não sei o que é pior, se é o fluxo de sangue ou se é aquele período que vem antes. Não sei, né? Porque tem mulher que, sabe, fica chorosa. Tem mulher que briga com o marido. Ai. Gente, é um período difícil. Uma bomba hormonal na mulher. É um período complicado, é ou não é? Porque as mulheres, quem é mulher aqui? Né? É um período difícil. 5 dias, né? 5 dias, imagine. Imagine se esse período aumentasse para 10 dias. Seria bacana? 10 dias. Dá para tolerar? Já é complicado, né? Agora imagine 12 anos. 12 anos, gente. 12 anos que essa mulher vive esse problema. E, sinceramente, existe algo ainda pior do que essa doença física que ela tinha. Era a doença emocional. Emocional. Aquela mulher, durante 12 anos, gente, 12 anos, ela, sabe, vive aquela situação. 12 anos que ela ouve você é impura. Ela estava debaixo da lei de Moisés. E ela era considerada impura, uma mulher imunda. 12 anos que ela ouve, você é impura, você é imunda. 12 anos que ela não pode tocar nas pessoas, porque se ela tocasse nas pessoas ou nas coisas, aquilo se tornava impuro também. 12 anos. Gente, quem é que gosta de cozinhar? Alguém gosta de cozinhar aí? Olha aí. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Eu amo cozinhar, eu gosto mesmo. Meu hobby, né? Amo cozinhar. A Ilana também, né? A Ilana também gosta muito. Aliás, essa semana foi, né? Teve feriado aí. Ilana foi, a gente recebeu também um casal de amigos lá. Meu amigo preparou uma massa artesanal, fez uma lasanha. Meu Deus do céu. E a Ilana fez uma torta de limão. Eu estou até salivando aqui. Torta de limão. Eu vou até beber uma água. Posso beber? Gente, salivei de verdade. Torta de limão. Já estou pensando no pedaço que sobrou lá. Gente, eu amo cozinhar. Agora, cozinhar pra gente não tem graça, né? O legal é você cozinhar para outra pessoa. Porque às vezes a gente está sozinho, o que a gente vai fazer? Miojo. A gente está sozinho, o que vai fazer? Um ovo frito ali, rapidinho. Né? Eu, particularmente, estou sozinho, vou comer o quê? Rap 10. Então, gente, o legal é você cozinhar. Mas há 12 anos, essa mulher não sabe o que é isso. Porque ninguém podia comer a comida dela. 12 anos vivendo esse trauma, essa situação difícil. 12 anos que essa mulher não sabe o que é ser amada, porque ninguém podia tocar nela. 12 anos sentindo tudo isso. Agora, a força disso mesmo é imaginar que essa mulher vivia 12 anos ouvindo que se você morrer, você não vai ser salva. Porque ela estava ali debaixo da lei de Moisés. O que a lei diz? Se ela morresse, ela não seria salva. Por quê? Antes de ser salva, ela precisa ser curada. Uma pessoa com fluxo de sangue não havia menor possibilidade de ser salva. Morreu, vai para o inferno. Eu vou ler aqui o que diz aqui a lei, né? A lei de Moisés. Está lá descrito em Levítico 15. Eu trouxe aqui o texto para que eu possa ler aqui com você, para você entender a situação daquela mulher. Levítico capítulo 15, do versículo 13 ao 15, vai descrever o que tinha que acontecer com uma pessoa que tinha o fluxo de sangue, para a pessoa ser salva. Olha o que diz. Quando um homem ou uma mulher, né, aqui está falando de caráter geral, sarar do seu fluxo, né, então já era um pressuposto, a mulher tinha que sarar, né, para ela ser salva, porque ela já não tinha essa possibilidade. Há 12 anos que ela não tinha essa possibilidade de ela sarar. Mas, enfim, caso ela sarasse, caso uma pessoa que sofria de fluxo de sangue, essa hemorragia, se ela sarar, o que ela tinha que fazer? Contará 7 dias para a sua purificação. Aí depois desses 7 dias, lavará as suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas
ou 2 pombinhos, e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Veja, pecado mesmo. Era considerada pecadora. E assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem ou da mulher por causa do fluxo. Então veja que tinha todo um processo, né? Todo um rito que ela tinha que enfrentar, mesmo que ela fosse curada. Então não é assim, se ela morrer, não está salva. Se ela morrer, vai para o inferno. Ela tinha que ser curada tinha que cessar o fluxo para a gente imaginar a salvação daquela mulher. Isso é tão forte, gente, que Marcos também descreve essa história. Ele vai dizer que a mulher concebe dentro dela: se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. O que é isso? Ela conceber dentro dela. Ela está sozinha, ela concebe dentro dela, ela não conta para ninguém. Isso é depressão, gente. A pessoa está isolada, a pessoa está sozinha, a pessoa não tem com quem compartilhar, ela concebe dentro dela. Ela está numa depressão profunda. Há 12 anos que ela vive esse dilema, 12 anos que ela não tem convívio com ninguém. Imagine a situação dessa mulher. Que situação desesperadora. Se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Ela diz isso. Você acha isso bonito? Sim ou não? É bonito? É um silêncio, né? É lindo? Não é. Sabe por quê? Vou te mostrar o outro lado dessa história. Ela demonstrou fé, mas ela está morrendo de medo. Morrendo de medo. Por quê? Imagino que Jesus devia curar as pessoas, né? A gente sabe que Jesus curava. Mas nessa situação de a pessoa encostar, imagina que isso já devia acontecer antes. Mas ela não podia tocar, porque quem ela tocasse, né, se tornava impuro. Então ela estava morrendo de medo. Ela se arriscou ali, ela não podia tocar nas pessoas, ali tinha uma multidão, o povo estava ali comprimindo Jesus. Como ela ia chegar até Jesus? Ela não podia tocar em ninguém? Não podia. Mas mesmo assim, ela concebe dentro dela: se eu apenas tocar, né? Ela sabia que era a única coisa que ela podia fazer. Ela sabia a sua situação, ela conhecia a sua realidade. No fundo, ela está dizendo: eu não sou digna, eu não consigo, é a única coisa que eu posso fazer. Tocar na orla de suas vestes. Ela estava com medo, complexo. Não adianta. Mas sabe por quê? Ela se sentia assim porque ela não conhecia a cabeça de Jesus. Ela não conhece. Essa mulher não conhece a forma de Jesus agir. Ela não conhece a forma de Jesus amar. Ela não conhece como Jesus é. Ela não conhece. E esse problema acontece até hoje. As pessoas não conhecem o Jesus de verdade, o Jesus da Bíblia. Ela não conhece. As pessoas não conhecem o Jesus que está escrito aqui. Porque as igrejas estão pregando um Jesus carrasco, um Jesus, eu já ouvi muito, não, é aquele que pesa a mão, é aquele que vai te matar, vai te lançar no inferno, é aquele, não anda na linha não, hein? Você vai ver, Jesus carrasco, sabe? Com peso assim de te cobrar as coisas, mas toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu não enxergo Jesus como juiz, eu o vejo como um advogado, aquele que cuida de nós, aquele que vai, aquele que não desiste de ninguém, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos abraça. É esse Jesus que eu leio aqui. Jesus que nos ama, que nos traz de volta. Mas ele vai ser juiz um dia. Tudo bem, vai ser juiz. Mas se ele sabe que vai ser juiz amanhã, ele vai fazer de tudo para não te perder hoje. Esse é o Jesus que está escrito aqui. Mas é o Jesus que essa mulher não conhecia. Era a imagem que ela não tinha. Ela não tinha essa imagem de Cristo. Porque quando ela olha para Jesus, ela olha com a ótica de quem? Dos fariseus. Ela olha com a ótica daqueles que imaginavam Jesus vindo cheio de pompas, cheio de riquezas, montado num cavalo branco. Era assim que o viam, né? Jesus, inalcançável, inacessível. E era essa ótica que ela vivia. Ela estava ali, vivendo debaixo da lei. Ela imaginava um Jesus distante. Distante. Mas Jesus não veio
para cumprir palavra de homem, não, muito menos de fariseus. Ele veio para cumprir a sua palavra, aquilo que os profetas declararam, Isaías, Jeremias, Zacarias. Ele veio num jumento, sim, ele veio. Exultai, ó Sião, Zacarias vai dizer, porque o Messias vem montado num jumento, ele reina. Ele não abriu a boca, foi crucificado. Pois é, Isaías vai dizer, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Como ovelha muda foi ao matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a visão. Essa é a visão. Mas ela não conhece, ela não enxerga dessa forma, ela não enxerga por essa ótica. O que ela vê? Julgamento. Ela só enxerga isso. Ela só enxerga as pessoas olhando para ela e o que vão falar de mim se me perceberem aqui. Eu não posso tocar em ninguém, mas ela se arrisca a se aproximar, porque ela sabia que ela tinha uma chance, era a única chance, afinal, da vida dela. Ela já tinha gastado tudo que ela podia, não tinha mais nada, não tinha mais recurso. Mas ela sabia que tinha uma chance remota. Não, se eu pelo menos tocar na orla do manto, eu posso ser sim curada. E era a esperança que ela tinha. Então, era uma situação desesperadora, porque ela precisa assumir o risco de contaminar as pessoas. Porque, pela lei, se ela encostasse em qualquer um ali, ela estava contaminando aquelas pessoas. Mas ela assume esse risco, porque era uma situação desesperadora. Desesperadora. E aí ela vai por trás, vai ali, se aproximando. Jesus ali, caminhando com a multidão. E ela vai se esquivar das pessoas e ela toca no manto de Jesus. Ela consegue. E imediatamente, instantaneamente, ela é curada. 12 anos, gente. 12 anos de uma doença que ela não tinha cura. Uma doença que ela não via solução. Uma doença que ela tinha gastado tudo que ela tinha. 12 anos sofrendo desse mal. E ela é curada instantaneamente. Meu Deus, com apenas um toque. O que é para fazer quando ocorre? Se fosse comigo, gente, eu ia dar salto de alegria, eu ia dar um mortal ali. Mortal, eu não sei dar mortal, eu ia dar uma estrelinha. Também não sei. Ia dar cambalhota. Todo mundo sabe, cambalhota. Gente, o que é natural uma pessoa fazer? 12 anos, sofrendo de uma doença aparentemente incurável. O que é normal? Celebrar, pular de alegria, comemorar. Acabou, essa doença acabou. Mas se ela comemora ali, se ela fala, e eu falo, que é isso? Acabou o quê, sua imunda? Que acabou, vai se lavar. Sua impura, vai se lavar, sai daí, vai embora. Então ela, sai. Foi curada, mas ela não comemora, ela sai, continua ali de fininho. O texto vai dizer que ela sai com medo por trás, de forma que ninguém a percebesse. Com medo. Sabe o que eu aprendo também? Sabe o que eu aprendo nessa situação? Que a pessoa pode ser curada fisicamente, mas permanecer doente. A pessoa pode ser curada, mas permanecer doente. Uma doença, emocional. Essa mulher, ela estava assim, arrebentada, emocionalmente, espiritualmente. Ela estava ali, talvez com uma autoestima estraçalhada, para baixo demais. Afinal, eram 12 anos ouvindo que você é um lixo, você sai fora, não pode conviver com ninguém. 12, imagina, gente, 12 anos vivendo isso. Aquela mulher devia estar ali arrasada, uma autoestima, Ela foi curada, mas ainda assim continuou doente. Mas aí, a Bíblia vai dizer que quando ela sai, Jesus para. Jesus parou ali. Alguém me tocou. Foi isso que ele falou. Alguém me tocou. Parou. E aquela multidão ali, caramba,
como pode, né? Todo mundo está aqui pertinho, mas ele falou, alguém me tocou. Se eu estou ali, gente, eu não sou de perder a oportunidade. Se eu estou ali perto e falo, alguém me tocou, o que eu vou fazer? Aí Jesus, não é você não. Alguém me tocou. Não, você não. Desculpa, achei que fosse antes ali. Não sabia quando o senhor estava falando, né? Talvez ali atrás. Não sabia a hora exata, mas enfim. Pedro, ninguém falou nada, mas Pedro talvez ali o mais entusiasmado. Como assim, mestre? Alguém te tocou o quê? Olha aqui. Olha aqui a multidão te cercando, te espremendo. Como assim alguém te tocou? Como assim? Não faz sentido nenhum. E aí Jesus, com toda a paciência, se fosse a gente ali, Pedro, cala a boca, Pedro. Mas Pedro ali não está entendendo. Jesus com uma maior paciência do mundo, porque tudo é ensinamento, né? Tudo que Pedro viveu ali foi ensinamento, foi um treinamento para ele viver lá em Atos, tudo que ele viveu. E Jesus fala, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Está escrito aqui. De mim saiu poder. E aí aquela mulher percebendo que ninguém estava se acusando, não, ele vai me achar. Percebendo que não vai passar despercebida, aí ela vai lá, tremendo de medo, né? Se aproximando. Mestre, eu não toquei no senhor, não. Eu toquei só aqui, ó, na orla aqui do seu manto. Porque era o único lugar que ela imaginava que ela podia tocar. Porque ali ela achava que ele não tocava. Então, mestre, eu não toquei no senhor, eu toquei só aqui, achando que ia ser censurada, achando que ia ser acusada, achando que ia ser discriminada ali. Ela sabia, o que ela estava falando em outras palavras? Eu sei quem eu sou, eu não sou digna. Mas ela não percebeu algo. Jesus estava ali olhando para ela. O que ela não percebeu? Ela está na mesma posição de Jairo. Ela não percebeu isso. Ela estava na mesma posição de Jairo. Sabe qual é a diferença? Consegue perceber a diferença? Porque Jairo parou, né? A multidão parou. No caso de Jairo, a multidão parou. Mas Jesus parou para ela. Você consegue perceber essa diferença? Jesus parou para aquela mulher. Para Jairo, a multidão deu acesso. Para aquela mulher, o que deu acesso foi um toque. O toque dela deu acesso a Jesus e chamou a atenção do mestre. Mas o que vem a seguir é mais extraordinário ainda. Porque Jesus olha para ela e diz assim, filha. Isso é muito forte, gente. Porque Lucas descreve Jairo como príncipe da sinagoga. Mas quando ele vai falar da mulher, ele tem que repetir o que Jesus disse. Coisa mais maravilhosa. Filha. Sabe o que é isso? A minha filha Ana, de 1 ano e 2 meses. Ela pode ser o que for na vida. Pode ser médica, advogada, juíza, presidente, pastora. Mas sempre vai ser a minha filha. E Jesus ali naquele momento está completando o milagre que ele começou no toque. Ele está completando o milagre que ele completou no toque. Que ele começou no toque. O fluxo de sangue cessou, mas a alma daquela mulher está sendo tratada agora, quando ele assume publicamente a paternidade daquela mulher. Minha filha. Eu imagino as pessoas, né, olhando aquela situação, quando ele falou filha, as pessoas, filha? É filha dele? Caramba, você sabia? É filha dele? Sabia que ele era casado? Ele tinha filha? Filha do cara, filha do homem. É filha, esqueceram até do Jairo, né? O foco foi todo para a mulher. É filha. Mas Jesus não para por aí. Não para. Ele diz assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. É isso que Jesus fala para a mulher. Sabe o que é isso? A sua fé te salvou. Sabe o que é isso? Para aquela época,
uma heresia. Aquilo era uma heresia. Sabe por quê? Aquilo era uma heresia. Afinal, a mulher não estava debaixo da lei? Que salvação tinha ali? A mulher acabou de ser curada do fluxo de sangue. Ela não está debaixo da lei? A gente leu aqui, por isso eu fiz questão de trazer aqui Levítico. O que diz? A mulher foi curada do fluxo de sangue. Para ela ser salva, o que ela precisava fazer? Todo aquele processo, né? Esperar 7 dias de reclusão, e aí no 8º dia ela tinha que levar 2 rolinhas e 2 pombos ao sacerdote, e aí ele ia fazer a purificação. E aí ela seria salva. Ela estava debaixo da lei. Como assim Jesus vai falar, tua fé te salvou? E está falando da salvação daquela mulher. Estava salva? Não. Pela lei, não rolou. E pela graça? Será que ela foi salva pela graça? Não. Não teve cruz. Não tinha ainda cruz. Não tinha sangue. Como ela foi salva pela graça? Não foi também. Não teve lei. Não teve graça. E aí? Como que ela foi salva? E às vezes eu fico estudando a palavra, fico buscando, fico lendo, fico procurando informação para entender as coisas, para entender a forma. Porque a gente sabe que o milagre aconteceu, muito lindo, que coisa maravilhosa. Mas a forma com que acontece revela o amor incondicional de Deus. Gente, Deus me revelou algo. Eu preciso compartilhar com você. Sabia que a minha filha, a Ana, nesse momento está na creche, lá, comemorando lá o Dia dos Professores. Hoje ela foi linda, foi de Mônica. Coisa linda, estou aqui já pensando nela. Gente, a minha filha, ainda que ela tenha idade, ela não pode abrir uma empresa comigo, não pode ser minha sócia. Sabe por quê? Ela não pode ser sócia daquilo que ela já é dona. Tá vendo esse relógio aqui? Meu relógio? É meu, mas também é dela. Sabe por quê? Herança. Esse relógio é meu, mas ela não pode vender, mas é dela. Por quê? Herança. Sabe quando Jesus salvou aquela mulher? Na primeira palavra. Filha. Jesus estava dizendo para ela em todas as outras palavras: a salvação é minha. E se é minha, é sua também. O céu já é meu. E se ele é meu, é seu também. Isso que Jesus estava falando para ela naquele momento. Jesus salvou aquela mulher na primeira palavra: filha. E aí aquela mulher, feliz da vida, vai embora, vai para sua casa, curada e salva. Mas a história não termina. Jesus vai para a casa de quem? Do Jairo, né? Faltava curar a filha de Jairo. E ele chega lá, já estava aquele pranto, todo mundo chorando, todo mundo sentindo. Não, ela morreu. Não, ela não morreu não, está dormindo. Está dormindo. E aí todo mundo começa a quê? A rir de Jesus. Começa a zombar dele. Que está dormindo. Ela está morta. Começam a zoar, começam a zombar. Começam a rir, escarnecer dele. E até hoje ele é zombado. Até hoje riem na frente dele, da face dele. Até hoje a gente vê isso. Mas aí Jesus vai lá até a menina. Ei, acorda. Acorda. Jesus entra no quarto. Gente, tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que Jesus faz que a gente não entende. Tem coisas que ele faz que a gente nunca vai entender. A gente não vai entender quando Jesus pega alguém lá do mundo, sujo, pobre, arrebentado, traz para dentro, transforma, muda a vida e faz dessa pessoa um pregador da palavra de Deus, como o irmão aqui falou. A gente não vai entender quando aquele que chama pobre de filho, aquele que chama a morte de sono. A gente não vai entender quem, transforma as leis
fazendo com que as leis da física, fazendo com que uma tempestade seja acalmada por uma palavra. A gente não entende, mas toda história de amor tende a ter uma tragédia. A gente percebe isso. História de amor sempre com uma tragédia. A gente percebe isso lá, Romeu e Julieta. A gente percebe isso lá no Titanic. Enfim, tantas histórias de amor. Tristão e Isolda, né? São várias histórias. Que sempre tem uma tragédia. E aqui nesse texto acontece, né? Aquela mulher vai embora, vai para casa, mas quando Jesus morre, certo dia chega a informação lá para aquela mulher. O homem que te salvou morreu. Estou me sentindo agora aqui até. Gente, a informação corria, né, as multidões. A sua fama corria. Então a informação de que ele tinha morrido, foi crucificado, chegou até a mulher. Imagina aquela mulher que foi salva por esse homem, que não cumpriu aquele rito, né, de purificação. Não, ele me salvou. E chega a informação, ele morreu. Imagina o desespero daquela, meu Deus, morreu, e agora? Vou precisar fazer aquilo tudo para ser salva. Vou precisar passar por todo aquele processo. Ele morreu, e aquela mulher fica desesperada. Primeiro dia desesperada, e aí no segundo dia desesperada. Ficou desesperada. A tragédia, o caos, o vazio, o medo dos discípulos, das gerações, todas aquelas pessoas que o acompanharam, todas aquelas pessoas que beberam do vinho que antes era água, as pessoas que vivenciaram aquele momento em que a calmaria no meio da tempestade, as pessoas que o acompanharam nas montanhas para ouvi-lo pregar, as pessoas que o acompanharam no deserto, as pessoas que seguiam, as pessoas que se pautaram no amor dele. O desespero bateu, porque ele morreu. Ele morreu. Mas, ao terceiro dia, existe... eu nunca fui a Israel, irei um dia, em nome de Jesus, eu vou. Existe um lugar lá, que se chama o Túmulo de Jesus. E um dia eu vou poder olhar com meus próprios olhos, aquela plaquinha, eu vou ler. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que esse amor é tão maravilhoso, esse amor tão grande, tão intenso, esse amor é incondicional. Por mim, por você, pelo doente, pelo pobre, pelo rico, pelo homossexual, pelo pecador, pelo ladrão, pelo pastor, pelo juiz, pelo médico, por mim, por você, por todos nós. Esse é o amor mais extraordinário da história. E eu queria orar por você nesse momento. Não sei se você talvez deixou de sentir esse amor tão intenso, de maneira extraordinária, esse amor que constrange, esse amor que alcança, esse amor que move, esse amor que transforma. Esse amor, nós precisamos senti-lo de maneira intensa, precisa arder no nosso coração. Curve sua cabeça nesse momento, feche seus olhos, vamos orar.